E hoje a Pro vai contar a história do Pedro e o Lobo. Como que foi a atividade de ontem? Ah, vocês fizeram tudo? Gostaram da aula de ontem? Muito bem! Então hoje nós vamos ler a história do Pedro e o Lobo que a Pro havia falado. A Pro vai estar lendo o livro e aqui vai estar aparecendo as imagens do Pedro e os seus amigos. Esse é o Pedro, essa é a Sasha, esse é o Ivan e essa é a Pata Sônia. É muito bom ter amigos, não é? Vocês não gostam dos amigos na sala de aula de vocês? Eu também gosto. Então vamos lá para a nossa leitura. Em uma aldeia, nas montanhas geladas da Rússia, vivia o menino Pedro e o seu avô. Pedro era um menino muito alegre, como o som do quarteto de cordas. Ele adorava brincar em volta do chalé onde morava. Corria entre as árvores, ia até o lago e se divertia muito. Seu avô, com sua voz clara e alta, como o som de um fagote, sempre dizia: Pedro, não vá muito longe. Lá no bosque vivem animais selvagens. E o menino Pedro ficava imaginando que animais seriam esses e por que não poderia brincar com eles. Afinal, ele era amigo de vários animais. Olhem só, esse é o Pedro e este é o vovô. O Pedro e o vovô. Vamos lá, continuando. O passarinho Sasha, sempre muito agitado, era um desses amigos de Pedro, com sua voz aguda, como uma flauta. Cantava todas as manhãs, chamando o menino para novas aventuras. Vamos lá, Pedro! O dia está perfeito para conhecer novos lugares. Olha só o Pedro e a Sasha. Às vezes aparecia a Pata Sônia, muito atrapalhada. Sempre tropeçava nos galhos e dizia, com a sua voz rouca, que mal parecia o som de um oboé. Ai, quem colocou esse galho no meu caminho? Quem se irritava com as atrapalhadas de Sônia era o gato Ivan. Apesar de muito alegre, ele era implicante, com seus miados doces, como as notas de um clarinete, e sempre dizia: se você não olha por onde anda, como saberá onde vai pisar? Mesmo cada um sendo de um jeito, esses quatro amigos sempre estavam juntos e prontos para viver aventuras. E foi o que aconteceu, quando certa vez chegou a notícia de que um lobo feroz vivia na floresta, que ficava depois do lago. Diziam que ele era enorme, de pelos arrepiados. Seus uivos eram misteriosos e amedrontadores. Seu caminhar vagaroso e sombrio e lembrava o som pesado das trompas. Ninguém mais
Mas não era isso o que pensava o Pedro. Ele já se imaginava caçando o lobo. O que ele fez? Foi o que ele fez. Pegou uma corda, deu um laço em uma das pontas e foi saindo para a nova aventura. Quando seu avô percebeu: meu neto, você não está pensando em sair para caçar o lobo, não é? Você ainda é muito pequeno para isso, explicou o avô. Mas vovô, tentou argumentar o Pedro. Sua destemida ideia não durou mais do que alguns passos. Por segurança, o avô tomou a corda do menino e levou para dentro do chalé. Olha só, o vovô, a corda e o Pedro. O vovô tomou a corda dele e não deixou ele sair, guardou lá dentro do chalé. É claro que Pedro não ficou nada satisfeito. Ele queria ser herói. Que mal poderia haver nisso? O menino foi para a sua cama e lá ficou calado, imaginando coisas, adormeceu. No dia seguinte, logo cedo, enquanto o avô estava entretido nos afazeres da casa, Pedro pegou novamente a corda e avisou o avô. Vovô, estou indo brincar com meus amigos. O avô ouviu, ficou desconfiado, mas logo voltou aos afazeres. Quando o passarinho Sacha viu seu amigo Pedro passar apressado, resolveu acompanhá-lo. Onde vamos hoje, Pedro? Perguntou Sacha. Vou caçar um lobo. É muito perigoso. Se você quiser, pode ficar aqui. Sacha não ia deixar o amigo sozinho. Imagina! Seremos dois valentes e aquele lobo vai tremer os dentes, disse Sacha. Olha só, a Sacha falando com o Pedro. E lá iam os dois, quando de repente ouviram um barulho estranho e mais outro barulho estranho. Tremendo de medo, Pedro já aprontou o laço. Sacha pegou um galho caído na neve e estava bem atento quando... Onde vocês estão indo? Que susto! Era a trapalhona da Pata Sônia. Sônia! Gritaram Pedro e Sacha. Você nos assustou! Quando a Pata soube da nova aventura, ficou muito entusiasmada e quis ir com os amigos, mas Pedro a alertou. É muito perigoso. Você não sabe correr nem voar. Como vai fugir do lobo? Mas a Pata tanto insistiu, tanto implorou, que acabou indo também. Olha só, a Pata implorando para o Pedro para ir caçar o lobo. E aqui está a Sacha. Os três já iam caminhando um bocado. Estava quase perto do lago, quando apareceu o gato Ivan. Foi uma grande confusão. Logo ele quis saber por que Sacha não o tinha chamado e implicou com a Sônia, que acabara de escorregar. Até que Pedro se zangou e lhe deu uma bronca danada. Pare com isso! Pare com isso, Ivan! Nós somos amigos. Vamos pegar um lobo. Se quiser ir conosco, pare de criar confusão. Um
um pouco envergonhado. Ivan prometeu comportar-se. Afinal, ele era muito elegante. E também queria ser um dos pequenos aventureiros. E lá se foram os 4. Pedro, Sacha. Cadê a Sacha? Ih, a Sacha voou, tá lá em cima. Pedro, Sacha, Sônia e o Ivan. E lá se foram eles. Quando os 4 amigos já estavam perto do lago congelado, bem pertinho do caminho que levava à floresta, ouviram um ruído. Alguma coisa estava se mexendo. Sacha voou um pouco mais alto e avistou uma sombra projetada na neve. Era o lobo. A fera logo mostrou os dentes afiados para o grupo. Ivan não perdeu tempo. Olha só. E subiu na árvore mais próxima. Pedro, apavorado, deu um pulo para trás e caiu em cima da coitada da Sônia. Mas logo o menino se levantou e correu para junto da árvore. Atordoada, a pata que não sabia voar ficou ali, paralisada de medo. O lobo aproveitou e se aproximou dela. Sônia, muito aflita, começou a correr como nunca tinha feito antes. Foi então que avistou uma árvore com um tronco oco. É ali que vou me esconder, pensou. Mas o lobo viu e tentou também entrar no tronco oco da árvore. O lobo era grande. Olha só a cara feia desse lobo. É assustador, não é? O lobo era grande, por isso não conseguiu entrar. Então ele enfiou seu focinho enorme lá dentro. E o que viu depois foi um monte de penas voando. Pedro, Sacha e Ivan assistiram tudo o que tinha acontecido. E agora como seria sem a Sônia? Decidiram derrotar a fera. Pedro disse para Sacha voar em volta do lobo e atraí-lo para perto da árvore. Mas tenha cuidado para ele não te abocanhar, disse Pedro. Sacha mal ouviu e já voou para cima do lobo, bicando as pontas das orelhas dele, para chamar a sua atenção. Enquanto isso, Pedro deu um laço na corda e laçou sobre o galho da árvore. Olha só, o Pedro amarrou o lobo lá no galho da árvore. Quando o lobo se aproximou da árvore, o menino conseguiu laçar a cauda da fera. Ivan logo desceu para ajudar o amigo a puxar a corda e levantar o lobo do chão. O menino e o gato seguraram firmes, com muita força, pois o lobo era mesmo pesado. A fera esperneava tanto, mas tanto, que o galho da árvore começou a quebrar. O lobo já via uma chance de soltar e foi logo preparando o bote para devorar de uma só vez o gato e o menino. Corra, Sacha! Vá buscar socorro! Gritou Pedro desesperado. Não pare até encontrar alguém, completou Ivan, que tremia todo
medo, de tanto medo. O passarinho Sacha voou o mais depressa que pôde, pois a vida dos seus 2 amigos agora dependia só dele. Socorro! Gritava Sacha, muito aflito. Acudam! É o lobo! Onde poderia haver alguém para ajudá-los? E continuou voando e voando, até que Sacha avistou 3 homens caminhando para outra entrada da floresta. Imediatamente disparou naquela direção. Eram os 3 irmãos caçadores. Eles também haviam ouvido falar do perigo do lobo e decidiu assustá-lo para que fossem viver mais longe da aldeia. Eles viviam cantando muito alto, como o som dos tímpanos, para disfarçar o medo que também sentiam. Ao ver aquele passarinho muito afobado, os irmãos caçadores se assustaram e foi uma gritaria. Olha só os 3 irmãos caçadores e a Sacha muito nervosa e afobada. Os 3 irmãos caçadores faziam tanto barulho que Sacha não conseguia pedir ajuda. Mas ele teve a ideia de escrever algo na neve. E os caçadores então entenderam a mensagem. Olha só o que Sacha escreveu lá na neve. Ela escreveu lobo. A palavrinha lobo começa com a letra L. L de Lorenzo, L de Luca. Muito bem, então ele escreveu lobo. Tem a letra L, a letra O de ovo, O de Otávio. Tem a letra B, B de beijo. E depois a letra O de novo. Muito bem. Então os caçadores entenderam a mensagem. Esse passarinho sabe onde está o lobo. Avante! Vamos atrás dele! E guiado por Sacha, o trio saiu correndo. No meio do caminho, encontraram, caído na neve, um boné. Olha só, de quem será esse boné? Sacha reconheceu. O boné é de Pedro! Os 3 caçadores e os passarinhos ficaram desesperados. Será que o lobo devorou meus amigos? Pedro e Ivan, pensou Sacha muito triste. E logo ouviram um assobio. E mais uma vez foi um susto danado para os caçadores e Sacha. Ei, pessoal, estamos aqui! Era Pedro que chamava lá do alto da árvore, ao lado do gato Ivan. Estavam tranquilos e satisfeitos. O galho quebrou em cima da cabeça do lobo. Daí conseguimos amarrá-los. Olha só como eles amarraram o lobo. O Pedro, o gato Ivan lá em cima, pendurados na árvore lá. E aí Sacha chegou com os caçadores. Os caçadores pegaram o lobo. Viva! Gritaram os caçadores e Sacha. Vocês são os heróis do dia. Os 3 irmãos caçadores trataram logo de usar a corda para amarrar o lobo ao galho. Depois o levaram para bem longe da floresta. Apenas Sacha continuava muito triste.
Sacha voou até a árvore oca e começou a chorar, olhando as peninhas caídas na neve. Foi então que Sacha ouviu um som conhecido. Esse som zonzava. Era a Sônia, que tinha desmaiado de susto dentro da árvore. Sônia, que maravilha! Gritou Sacha, voando para abraçar a sua amiga. Ai, calma, Sacha, eu estou sã e zonza. Não me sufoque, disse a pata. De tanta alegria, Sacha abraçou a amiga com mais força e disse: o lobo foi capturado. Pedro e Ivan caçaram a fera, que já foi levado para a floresta por 3 caçadores. Agora podemos comemorar. E assim, o passarinho Sacha e a pata Sônia voltaram para o chalé, onde encontraram Pedro e o gato Ivan. O avô de Pedro ainda estava explicando o perigo que todos correram naquela aventura. Mas no fundo, ele estava contente. Afinal, agora Pedro era um herói e Ivan também. Logo, foram chegando outros moradores da aldeia, que souberam o que tinha acontecido e ficaram muito felizes por não correrem mais perigo com o lobo. Resolveram agradecer aos valentes heróis com uma bela festa, com danças e música para comemorar. E o lobo? Bem, depois disso, até hoje, ele vive o tempo todo na floresta. Muito bem. Esse daqui é o vovô, o Pedro, o Ivan, a Sacha e a Pata. Aqui, o vovô está falando para eles do perigo que eles correram de irem para a floresta caçar o lobo sozinhos. A gente não pode desobedecer as pessoas mais velhas, que são os nossos pais, a mamãe, o vovô, o titio, a titia. A gente tem que respeitar. Quando eles falam para a gente não vá, então não vá. Não faça isso, menino. Então não faça. Não faça isso, menina. Então não faça. Mas na história do Pedro e o lobo, deu tudo certo, porque o sonho de Pedro era ser um herói e o de Ivan também. Então os dois conseguiram pegar o lobo, amarrar o lobo e depois o lobo foi para a floresta e vive lá na floresta até o dia de hoje. Vamos continuar a nossa aula agora? E aí, vocês gostaram da história? Agora nós vamos fazer a da apostila. Mas antes de fazer a da apostila, vocês vão pedir para o papai, para a mamãe, isso é de tarefinha de casa, reler a história do livro Pedro e o Lobo para vocês. E aí, a parte da história que vocês mais gostaram, vocês vão fazer o desenho para pôr aqui. E aí, você vai pedir para alguém da família tirar uma foto e vocês vão mandar para pôr, certo? Muito bem. Tchau, até a próxima aula.